Meus queridos, olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos mais uma vez na presença de Deus, meditando na sua palavra. E esse mês nós estamos dedicando à família, a família congregacional por todo o Brasil, as famílias das demais comunidades cristãs, que Deus também possa estar abençoando. E eu queria deixar algo da parte do Senhor, que se encontra em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Que furtado não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esses relatos do apóstolo Paulo, ou esses mandamentos do apóstolo Paulo, a gente sabe que a carta de Paulo aos Efésios, até o capítulo 3, ele está falando ali da doutrina, e depois ele passa a mostrar que só estudar a doutrina sem a praticidade, ela não tem muita eficácia. Então ele agora passa a tratar de como os cristãos devem se comportar. E como era a cultura dessa época? Essa cultura era totalmente antifamiliar, ou seja, os homens, eles não tinham nenhum respeito pelas esposas, ou seja, as esposas eram só para procriar, eles tinham as suas concubinas, eles tinham os prostíbulos para se satisfazer. Então, Paulo ele dá uma série de instruções pelo Espírito Santo à igreja ali em Éfeso, quando ela agora passa a ser dominada e a ser dirigida pela palavra de Deus, que o nosso comportamento mudando, ele tem que ser transformado na família, na sociedade, mesmo no meio da sociedade caída que alimenta esses padrões. No reino de Deus não é mais alimentado, muito pelo contrário, ele é incentivado a ser deixado de lado, e ele nos manda, no versículo 1 do capítulo 5, a ser imitadores de Deus. Sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nesse contexto, nós não vamos alcançar a perfeição, porque somos falhos, mas como filhos amados nós temos que nos esforçar para deixar tudo aquilo que Paulo diz, a mentira, a ira, a prostituição, o roubo, a preguiça, Temos que realmente ter uma vida cristã, não só por teoria, não só porque nós conhecemos teologia, mas tem que ser uma vida cristã prática, Nosso irmão Tiago, ele já diz na sua carta, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então, nesse mês que é dedicado à família, principalmente nós que somos cristãos, devemos ser imitadores de Deus. Se você imitar a Deus, se você ouvir a palavra de Deus, se você seguir os conselhos de Deus, o Salmo 127 já diz: aquele que tenta edificar a sua casa e não é Deus a quem a edifica, em vão edifica. Ou seja, a verdadeira edificação tem que estar na base de Deus, na base bíblica, porque é em vão trabalha aqueles que tentam edificar a casa se Deus não for edificador. Então, seja no andar, no falar, no levantar, no deitar, que Deus seja sempre o nosso centro, para que a família vá bem. Não tem como a família ir bem se ela não ouvir a voz de Deus, Quando Adão e Eva ouviu ali a voz do inimigo, nós sabemos das consequências. Então, não dê ouvido à voz do estranho, ouça a voz de Deus. Mesmo que a sociedade caída
te diga para você proceder de tais formas, não proceda. Proceda conforme a palavra de Deus, deixando todo o mal, deixando tudo aquilo que não provém de Deus e agora tendo uma vida abençoada, sendo imitadores de Cristo para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Ele continue nos abençoando com a sua santa palavra, em nome de Jesus.